Hoje vamos conhecer a história fascinante de um dos reis mais notáveis da história de Judá. Um homem que enfrentou exércitos impossíveis, doenças terminais e desafios políticos monumentais, mas que deixou um legado de fé e reforma espiritual que ecoa através dos séculos. Estamos falando do rei Ezequias, um líder que provou que quando Deus está ao seu lado, nenhuma situação é impossível. Sua história contém milagres extraordinários, sabedoria política, reformas religiosas radicais e uma cura que desafiou todas as leis da medicina. Se esta história de fé e milagres tocar seus corações, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com aqueles que precisam conhecer o poder de Deus na vida de quem confia nele. Vamos mergulhar na vida extraordinária deste rei que mudou o destino de uma nação. Ezequias assumiu o trono de Judá com apenas 25 anos de idade, no ano 715 a.C. Mas para entender a magnitude do desafio que ele enfrentou, precisamos conhecer o contexto em que ele nasceu e cresceu. Seu pai, Acaz, foi um dos piores reis que Judá já conheceu. Segundo Crônicas 28, registra que Acaz não fez o que era reto aos olhos do Senhor e chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos no fogo aos deuses pagãos. Ele fechou as portas do templo de Deus, erigiu altares pagãos em cada esquina de Jerusalém e levou o povo à idolatria total. Imaginem crescer nesse ambiente. Ezequias viu seu próprio pai abandonar o Deus de seus ancestrais e arrastar a nação inteira para a apostasia. Ele testemunhou a corrupção espiritual, a imoralidade e a decadência que acompanharam o reinado de Acaz. Mas algo extraordinário aconteceu no coração do jovem Ezequias. Apesar do exemplo terrível de seu pai, ele escolheu um caminho completamente diferente. Segundo Reis 18:3 declara: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Esta escolha não foi fácil. Ezequias teve que se opor conscientemente à influência de seu pai, aos costumes estabelecidos da corte e à pressão cultural de uma sociedade inteira que havia se afastado de Deus. Quando Ezequias subiu ao trono, a situação de Judá era desesperadora. O reino do norte, Israel, havia acabado de ser conquistado e deportado pelos assírios. Judá estava cercado por inimigos poderosos. A nação estava espiritualmente morta, politicamente fraca e economicamente vulnerável. Mas Ezequias não perdeu tempo lamentando. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele tomou uma decisão radical que chocou toda a nação. Reabriu as portas do templo que seu pai havia fechado. Segundo Crônicas 29. Registra suas primeiras ações com detalhes impressionantes. Ezequias convocou os sacerdotes e levitas e lhes disse: ouvi-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. A reforma espiritual que Ezequias iniciou foi radical e abrangente. Ele não apenas reabriu o templo, ele o purificou completamente. Os sacerdotes levaram 16 dias para remover toda a sujeira e os ídolos que haviam sido colocados no lugar santo durante o reinado de Acaz. Mas Ezequias foi além. Ele ordenou a destruição dos lugares altos onde o povo adorava ídolos. Ele mandou quebrar as colunas sagradas e cortar os postes ídolos. Mais impressionante ainda, ele destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, porque o povo havia começado a adorá-la como se fosse um deus. Este ato demonstrou a profundidade do compromisso de Ezequias com a verdadeira adoração. Ele não tinha medo de destruir até mesmo objetos históricos sagrados quando eles se tornavam obstáculos entre o povo e Deus. Após purificar o templo, Ezequias fez algo que não havia sido feito em décadas: restaurou a celebração da Páscoa. Ele enviou mensageiros por todo Israel e Judá, convidando o povo a vir a Jerusalém para celebrar a libertação que Deus havia operado no Egito.
Segundo a Crônicas 30, registra que a celebração foi tão poderosa e significativa que o povo decidiu prolongá-la por mais 7 dias. Havia alegria em Jerusalém, como não se via desde os dias de Salomão. O impacto espiritual foi profundo. O povo começou a trazer dízimos e ofertas em quantidades tão grandes que foi necessário preparar câmaras especiais no templo para armazená-los. A nação estava experimentando um avivamento genuíno, mas enquanto Judá florescia espiritualmente, uma ameaça mortal se aproximava do horizonte. O Império Assírio, a superpotência militar da época, havia acabado de conquistar o reino do norte de Israel. Agora, seu rei, Senaqueribe, voltava seus olhos para Judá. Em 701 a.C., no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe invadiu Judá com um exército massivo. Segundo Reis 18:13, registra que ele conquistou todas as cidades fortificadas de Judá. A situação parecia desesperadora. Ezequias inicialmente tentou comprar a paz, pagando um tributo enorme de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, quantia que ele teve que retirar do próprio templo. Mas Senaqueribe não estava satisfeito. Ele queria Jerusalém. O general assírio Rabsaqué veio até os muros de Jerusalém e começou a gritar propaganda psicológica para o povo. Em hebraico, para que todos entendessem, ele zombou de Ezequias e do Deus de Israel. "Não deixem que Ezequias os engane", gritou Rabsaqué. "Ele não pode salvá-los. Nenhum Deus de nenhuma nação conseguiu resistir ao poder da Assíria. Por que o seu Deus seria diferente?" As palavras eram devastadoras. Jerusalém estava cercada. Não havia esperança militar. Não havia aliados para chamar. Não havia exército que pudesse enfrentar os assírios. Foi neste momento de crise absoluta que vimos a verdadeira medida da fé de Ezequias. Quando Ezequias ouviu as blasfêmias de Rabsaqué, ele rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e foi ao templo do Senhor. Então enviou mensageiros ao profeta Isaías, pedindo que orasse pelo remanescente que ainda restava. A resposta de Isaías foi extraordinária. "Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair morto à espada na sua terra." Mas Senaqueribe não desistiu. Ele enviou uma carta ameaçadora diretamente a Ezequias, repetindo suas blasfêmias e zombarias. E foi então que Ezequias fez algo que se tornaria um dos momentos mais memoráveis da Bíblia. Segundo Reis 19, 14-19 registra: "Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros e a lido, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor." Imaginem a cena. O rei de Judá, no lugar mais santo do templo, literalmente estendendo a carta ameaçadora diante de Deus, como se dissesse: "Senhor, vê o que eles estão dizendo, vê como estão te desafiando." Sua oração foi poderosa e humilde. "Senhor Deus de Israel, que estás entronizado sobre os querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe mandou dizer para afrontar o Deus vivo." Ezequias não pediu vitória por orgulho nacional ou para provar seu próprio poder. Ele pediu que Deus agisse para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A resposta veio através de Isaías. "Assim diz o Senhor: ouvi a tua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria." E então aconteceu um dos milagres mais extraordinários do Antigo Testamento. 2 Reis 19:35 registra: "Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres." 185.000 soldados mortos em uma única noite por intervenção divina direta.
Senaqueribe teve que voltar para Nínive humilhado, e lá, conforme a profecia de Isaías havia predito, ele foi assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava no templo de seu Deus. O Deus de Ezequias havia provado ser incomparavelmente superior a qualquer poder terrestre. Mas a história de Ezequias não termina com vitória militar. Ela continua com um dos episódios mais pessoais e comoventes de toda a Escritura. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1, registra: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imaginem o choque. Ezequias havia acabado de experimentar uma vitória militar milagrosa. Ele havia reformado a nação espiritualmente. Ele era um rei justo e temente a Deus. E agora estava recebendo uma sentença de morte. A reação de Ezequias foi notável. Ele não aceitou passivamente a sentença. Ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor com lágrimas. Ah, Senhor, peço-te que te lembres de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Esta não foi uma oração de orgulho, mas um apelo sincero de um homem que havia dedicado sua vida a servir a Deus. E Deus ouviu. Antes mesmo que Isaías saísse do pátio do palácio, a palavra do Senhor veio a ele novamente. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos adicionais de vida. Mas Deus não parou por aí. Ele também prometeu livrar Jerusalém das mãos dos assírios e defender a cidade por amor de si mesmo e por amor de Davi. Isaías, então, ordenou que pusessem uma pasta de figos sobre a chaga de Ezequias. A cura não foi apenas espiritual, foi física e verificável. No terceiro dia, conforme prometido, Ezequias subiu ao templo, mas Ezequias pediu um sinal de que seria realmente curado. E Deus deu um dos sinais mais espetaculares da Bíblia. Eis que farei recuar 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. O sol literalmente voltou 10 graus. Foi um milagre cósmico que confirmou a palavra de Deus a Ezequias. Os anos adicionais que Deus deu a Ezequias foram de grande prosperidade. Segundo a Crônicas 32, registra que ele construiu armazéns para suas riquezas, estábulos para seus animais e realizou obras de engenharia impressionantes. Uma de suas realizações mais notáveis foi o túnel de Ezequias, um projeto de engenharia extraordinário que trouxe água da fonte de Giom para dentro dos muros de Jerusalém, garantindo o suprimento de água da cidade em caso de cerco. Este túnel, com mais de 500 metros de comprimento, ainda existe hoje e é um testemunho da sabedoria e previsão de Ezequias. Segundo Reis 20:20 registra: Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe a água para a cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Mas foi durante este período de prosperidade que Ezequias cometeu seu maior erro. Quando embaixadores da Babilônia vieram visitá-lo, impressionados com sua recuperação milagrosa, Ezequias imprudentemente lhes mostrou todos os seus tesouros. Isaías repreendeu Ezequias severamente, profetizando que tudo aquilo que ele havia mostrado seria levado para a Babilônia e seus próprios descendentes serviriam no palácio do rei babilônico. Foi um momento de fraqueza e orgulho que teria consequências devastadoras para gerações futuras. Mas mesmo assim, Ezequias aceitou a palavra do Senhor com humildade, dizendo: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Ezequias reinou por 29 anos no total, 14 anos antes de sua doença e os 15 anos adicionais que Deus lhe concedeu. Quando morreu,
foi sepultado com grande honra. 2 Crônicas 32:33 registra: E descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. Mas seu verdadeiro legado vai muito além de sua sepultura. Ezequias deixou para trás um exemplo extraordinário de fé, coragem e compromisso com Deus. Primeiro, ele nos ensinou que nosso passado não determina nosso futuro. Apesar de ter um pai ímpio, Ezequias escolheu seguir a Deus com todo o seu coração. Segundo, ele demonstrou que reformas radicais são possíveis quando temos coragem de confrontar a idolatria em todas as suas formas. Terceiro, sua oração diante da ameaça assíria nos ensina a levar nossas impossibilidades diretamente a Deus, estendendo-as perante Ele com fé genuína. Quarto, sua cura milagrosa nos lembra que Deus ouve as orações sinceras e pode intervir mesmo quando recebemos sentenças médicas terminais. E, finalmente, seu erro com os embaixadores babilônicos nos ensina que mesmo os servos mais fiéis de Deus precisam permanecer humildes e vigilantes. Meus irmãos, a história de Ezequias é uma das mais inspiradoras de toda a Escritura. Ele nos mostra que quando confiamos em Deus completamente, nenhuma situação é impossível. Exércitos podem ser derrotados, doenças podem ser curadas e nações inteiras podem experimentar avivamento. Que possamos ter a fé de Ezequias para estender nossas impossibilidades diante de Deus, a coragem de Ezequias para confrontar a idolatria em nossa geração e a humildade de Ezequias para reconhecer que toda vitória vem do Senhor. Se esta história tocou seus corações, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com aqueles que precisam conhecer o poder de um Deus que ainda faz milagres hoje. Que a paz e a fé do rei Ezequias sejam com todos vocês.